lá, gente. Class 1, aula 1. A língua inglesa é o mundo, como o Roberto diz, corporativo. Tá lindo esse nome. A aula vai de 11 a 16 a página, primeira aula. E o Aladdin tem isso para nos dizer. Welcome, dear students. Nessa aula você será estimulado a decidir-se cada vez mais ao estudo da língua inglesa. Together, juntinhos, vamos entender por que o inglês é a língua, sim, mais falada do mundo. A sua importância, a contribuição e para o conhecimento global. Então, isso que a gente vai ver hoje. Mas tem mais coisas. Nessa primeira aulinha, gente, você compartilhará seu conhecimento sobre a importância do inglês dentro desse universo empresarial. E em nossas vidas também, como eu falei, quer viajar, você vai precisar de inglês. Qualquer livro da importância, ele é feito em inglês, depois vai buscando a tradução dele. Na sequência da aula, fará um estudo sobre a estrutura da língua, iniciando com os pronomes. Isso mais tarde um pouquinho, onde a gente vai trabalhar os pronomes. Porque se você não conhece os pronomes, que você conhece, na verdade, desde a sua quarta, quinta série, eu vou forçar muito bem com a professora Márcia isso, dos pronomes. Hoje, vamos apenas trabalhar os dois pronomes, os dois tipos deles, que são a base, praticamente. E ainda mais hoje, vamos trabalhar, sim, a parte, né, da gramática e o verbo to be, que é o auxiliar. Essa base, gente, é fundamental. Qualquer matéria tem que ter a base feita, bem sólida. Por isso tem matemática básica, para você decolar, tem que entender as coisas básicas. E a nossa base hoje vai ser duas coisinhas. Pronouns, os pronomes, e o verbo to be no presente. Que nas próximas aulas a gente vai trabalhar o passado também. Eu vou aproveitar que eu gosto, a gente sempre se baseia naqueles tradicionais, mas tem muitos países. Quer ver? Aqui no mapa, principalmente no teu livro futuro que vai receber em breve, se Deus quiser, já tem um mapa dos países principais que falam como primeira língua o inglês. Temos o Canadá, temos USA, Estados Unidos, temos o Ireland lá em cima, temos United Kingdom, para quem não sabe, Reino Unido, que agora está sendo o centro da atenção. Sexta-feira agora foi a abertura da Olimpíada e agora está passando todos os jogos. Está sendo uma loucura. Tudo por causa do United Kingdom e na cidade escolhida, que é a capital, Londres. Temos Austrália, temos South Africa, na última Copa do Mundo aconteceu lá, eles falam inglês, South Africa, bem aquele sotaque britânico influenciado pela rainha. Temos o New Zealand e, como já falei, temos Austrália. Mas também temos outros países que a bolinha azul parece bem pequenininha que está aparecendo na sua telinha. E esses países todos vão aparecer na tua telinha. Temos o Belize, temos o Jamaica, temos o Goiânia, temos também Falkland Islands, teve agora essa confusão entre os argentinos, entre a Inglaterra, de quem é essa terra, de quem é o domínio. Então essa briga toda, mas esses são os países principais que falam inglês como língua mãe, primeira língua. E agora vamos invadir uma parte importantíssima, por sinal, qual? Por que o inglês é tão importante e quantos por cento isso domina? Dá uma olhadinha aí, porque é bem importante. English is the most widespread language in the history of the planet. Em português, inglês é a língua mais difundida, mais dominadora, mais falada, mais abrangente na história do planeta. Porque a gente tem a história, né? Antigamente não era o inglês. Antigamente era o francês. Para você se tornar um diplomata, teu vô, né? Ele tinha que fazer a prova em francês. Inclusive no Brasil, a segunda língua depois do português era o francês. E com as guerras, com o domínio militar e o domínio econômico, tanto da Inglaterra, que deu uma continuação fantástica pelos Estados Unidos, voltou a dominar e decolou até hoje o inglês, tá? Então, por isso, English is the most widespread language in the history of the planet. E aquilo que tinha falado, o uso da língua inglesa. É a língua utilizada para quase todo tipo de transação
no mundo, gente. Então, para a gente escutar agora a voz linda da professora Márcia, eu vou ler uma parte em inglês, pronto, escolhi o inglês, e a Márcia vai me ajudar, tá, a ler a parte que está em português. A gente quebra um pouquinho, aí você não enjoa da minha voz. Olha onde que o inglês entra, gente. Não é brincadeira, não. Olha só. Ele entra em business, que seja... Nos negócios. Ele entra também on technologies. Nas tecnologias. Também, obviamente, em communications. Nas comunicações. In word conferences. Nas conferências mundiais. E, claro, em entertainment. Nos entretenimentos. E olha, é um pedaço. Vamos continuar, porque eu quero voltar daqui a pouco para você pronunciar isso que está em amarelo na telinha. Ah, professor, não tem o livro, não tem problema, a gente vai deixar na telinha. Vamos continuar, olha lá a tua telinha. In airports and air traffic controls. Aí a Márcia vai completar. Vamos lá, pessoal? Nos aeroportos e controles de tráfego aéreo. In international competitions. Nas competições internacionais. In music. Na música. In advertising. Na propaganda. Muito bem, gente. O que está em amarelo, que você está olhando agora na telinha, você tem que ouvir o teacher falando, devagarzinho, e você vai repetir. Tutor, por favor, hein? I need your help, preciso da sua ajuda. Que pena que não tem uma câmera para eu olhar isso de vocês participando, porque deve ser fascinante. Vamos lá. Começou, hein? Escuta and repeat. Repita. In business. On technologies. In communications. In word conferences. In entertainment. Estou sentindo que o tutor está pedindo, professor, a galera está embalando já. Repita para nós. Com prazer, hein? Vamos lá. Agora que está meio aquecida a turma, solta a voz, hein, gente? Tem que soltar a voz. De novo. In business. On technologies. In communications. In word conferences. In entertainment. Fechou, gente? Tem mais uma telinha. Atenção, de olho lá. Essa até é um pouquinho comprida, mas vamos fazer por etapa, então. Escuta and repeat. Repita. In airports and air traffic controls. Agora tudo junto. In airports and air traffic controls. In international. De novo. In international. Competitions. Competitions. Tudo junto? In international competitions. In music. In advertising. In advertising. Muito seguindo agora para entrar naquela pergunta. Did you know? O que did you know significa? Você sabia? Know é saber. Did, que a gente vai trabalhar na metade do curso. É o passado de do. Quando se fala do you know, você sabe? Se fala did you know, você sabia. É o passado, é o simple test. E a pergunta vem, did you know? Você sabia? Vamos ver o que você sabia. Dá uma olhada lá. Mais de 50% dos cientistas do mundo todo leem em inglês. Mais de 50%. 70% da correspondência mundial são escritas em inglês, gente. 75%. Já imaginou? Você com o teu computador,
os e-mails que você vai receber, das empresas, dos chefes, dos executivos, 75% são todas em inglês, tá? Nenhuma outra língua. Morando na Alemanha, em inglês. Morando no México, em inglês. Morando no Brasil, em inglês, tá? 75%. 80% das informações mundiais armazenadas por vias eletrônicas, e a gente sabe disso. E são todas em inglês. Todas em inglês. Isso é muito importante você saber, gente, para você saber a importância desse curso. A nossa aula hoje não é definitivamente, não é para cumprir tabela. Ah, porque o curso exige da administração, tem que ter inglês. Tem que pensar grande, não pensa pequeno. Não pensa só para passar nas provas daqui. Pensa grande. E quem pensa grande, tem que ralar, gente. Já está ralando, está ali, ó. Você não é guerreiro? Está ali, ó. Está lá, sentado ali. Guerreiro, gente. Por isso tem que pensar grande. E essa grandeza, você só vai senti-la em breve, gente. Com 2 mega eventos que o Brasil vai fazer. A Copa do Mundo e a Olimpíada. Acabou isso? Não precisa mais? Claro que precisa. Você quer assistir um filme, quer pegar uma música, recebe um e-mail, compra um produto que seja qualquer, eletrônico ou não. O manual em inglês. Entrou na faculdade, os livros, mais 60% estão em inglês. Tá? Vai viajar? Turismo, gente. Viajar pelo mundo, qualquer lugar do mundo. Falou inglês? Se vira, cara, se vira. Por isso, não para no curso nosso aqui. Daqui 2 meses, acabou a matéria de inglês. Eu acho que uma das poucas matérias que você vai levar para a vida. Leva para a vida, gente. Segue, tem mais informações importantes. Dos aproximadamente 40 milhões de usuários da internet, algo em torno de 80% se comunica em inglês na atualidade. E tanto que tem muitas palavras que a gente usa dia a dia em inglês, que viraram. A gente não achou uma tradução. Vou fazer um backup das coisas que estão no meu computador. O que é backup em português? Você vai traduzir. Salvar os arquivos que você tem. Olha só a frase inteira. Backup, isso que é backup. Tá? Web, o que é web? Internet, o que é net? E-mail, você fala e-mail. E-mail, o que é e-mail? I, que é o E em inglês, A, B, C, D, E, mail. E vem da palavra eletrônico. E o que é mail? Correspondência, correio. É o correio eletrônico. Hoje, quem não tem e-mail, quase não sobrevive, gente. Tá? Muito bem. Vamos finalmente entrar na nossa aula. A primeira matéria de hoje. You, ponto de interrogação, me. E o cara está coçando a cabeça, o bichinho lá embaixo, porque parece difícil, mas não é, gente. A gente vai deixar bem claro isso. Muito bem. Vamos lá, então. As 2 colunas que eu falei no início da aula são essas. Uma chamada subject pronoun e outra chamada object pronoun. Tá, essas 2 colunas, para mim, honestamente, pelo nome, não me interessam muito, gente. Porque até o nativo, que seja americano, britânico, neozelandês, australiano, que seja quem for, em nomes, não sabe muito bem também, tá? Não sabe mesmo, tá? Se você olhar o telão ali, a nossa TV, olha lá, subject pronoun, não interessa. O que interessa para mim é você conhecer eles, gente. E isso que importa para nós. Você conhecer que os subject pronouns são esses. I, you, he, she, it, we, you e they. Se você contar, são quantos? Conta ali, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. 8. Então coloque isso na tua cabeça. Sempre, sempre são 8 pronomes. 8 por coluna. 8 pronomes por coluna. Se você olhar a tradução, que está também no livro, basta você imprimir também nas próximas aulas, você pode imprimir até o livro chegar. Se você olhar bem, ó, I significa eu. Ah, não sabia disso? Agora já está sabendo. You é singular, gente. É você. She, aliás, he e ele. Singular. Menino, homem. She e ela. Menina, mulher. Singular. Agora vem o it. Tem gente que não sabe para que usar o it. Bom, gente, it usado exclusivamente para objeto ou para animal, detalhe, singular. Está falando do livro? It. Está falando do carro? It. Está falando da professora Márcia? Não pode chamar ela de it, porque parece que está chamando ela de objeto ou de animal. Não pode, tá? Cuidado. Está falando do gato da tua casa? It.
Está falando do cachorro? It, singular. Falou de cachorros, não pode mais usar o it. Porque se você olhar bem, os 5 primeiros pronomes, I, you, he, she, it, exclusivamente singular. São singulares. Beleza, gente? Muito bem. Desce para os 3 últimos, temos o we, plural, nós. You, plural, vocês. E a última, they, aí que vem o maior problema para o brasileiro. Ele nunca sabe quando usa they. Pensou em meninos, plural, usa they, eles. Pensou em mulheres, plural, usa they. E pensou em cachorros, animal, no plural. Ou objeto, os prédios, você usa they. Resumindo, they é uma festa. Usado para pessoas, para animais e para objetos. Sempre no plural. Eu me coloco no lugar de vocês na sala e de repente o aluno vai me perguntar, teacher, eu já escutei, eu já vi, eu já li, o cachorro, a cachorra é she. Ou de repente o gato, he, ou she. Como que pode? Você não falou que it? Cuidado, gente. Na formalidade, não se usa. Mas quando você deixa o animal na tua casa tanto tempo, ele vira quase membro da família. Então você olha para ele e chama he ou she. Vai me dizer que você nunca chamou do teu cachorro, vem cá, meu filhão, vem cá pro colo do papai, vai lá pedir comida para a vovó, não faz isso? Porque ele vira um membro da família. Aí sim pode usar como he ou she, na informalidade. Mas se cair, por exemplo, o animal, não pode usar na escrita, numa redação, não pode usar nem he, nem o she. Tá? Lembra do filme Bob e Marley? Né? Filmaço, por sinal, passou agora recentemente na TV, e fantástico, cara. Então ele vira um membro da família, então não chama ele mais do it, mas isso na informalidade. Resumindo, a maior dúvida da aula de agora, e quando você usa a primeira coluna que você está olhando para ela agora, I, you, he, she, it, we, they, e quando usa a segunda coluna que muda I para me, que muda you para nada, fica igual, que muda he para him, que muda she para her, it não muda, we para us, muda não, nada, you, e o they muda para them. Se você olhar a tradução, praticamente é a mesma, gente. Aí a pergunta do aluno, constante. Mas professor, para que inventar 2 colunas, para ter a mesma tradução? Bom, a tradução é a mesma, mas na hora de você aplicar, aí vem a diferença. E eu coloquei o resumo para vocês embaixo de cada coluna. Se você olhar de novo a telinha, olha lá. Embaixo de I, you, he, she, it, we, they, tem antes do verbo. Então você usa essa coluna, gente, pelo amor de Deus, antes do verbo. Mas é claro, tem que saber o que é verbo. Agora, se você não sabe o que é verbo, corre atrás de livros em português, da internet, para você descobrir, meu Deus, o que é um verbo? Porque não dá tempo aqui explicar o que é verbo, tá? Pelo amor de Deus, vai atrás, descobre verbo e ação. Pronto, é o verbo. E ele vem antes do verbo. E a segunda coluna, teacher? Bom, se você olhar no final da coluna, vai descobrir. Embaixo está escrito, depois de 2 coisas. Depois do verbo ou depois de uma preposição. Essa eu posso te ajudar. O que é preposição em português? Só para eu me achar melhor. Gente, preposição em português seria antes, depois, em cima, embaixo, para, dentro, fora, atrás. Isso é preposição. Em inglês, in, on, at, with, without, before, after, up, down, behind, under. Tem monte de preposições. Que, por sinal, nesse livro, a gente vai trabalhar as principais, tá? Então, simples, gente. Aonde que entra a primeira coluna? Antes do verbo. Aonde entra a segunda coluna? Depois do verbo ou depois da preposição. Gente, aula dada tem que ser aula praticada, mas antes de ser aula praticada, tem que soltar exemplo. Aprenda uma coisa, aula sem exemplo, você não aprende nunca. Tem que ter exemplo para você ver a localização deles. Então vamos para os exemplos. A primeira, vamos lá. Olha só. I am a teacher. Eu sou um professor. Sou é verbo, vem de verbo ser. I am a teacher. Cadê o verbo? Está ali, ó. Am, destaquei para vocês.
Por que você não pode usar me? Porque antes do verbo você usa I, gente. Não se fala me am. Você fala I am, antes do verbo. Outro exemplo. He works a lot. Ele trabalha muito. Cadê o verbo? Trabalhar. E cadê o trabalhar em inglês? Work. Pronto. Depois a gente trabalha porque o S no final do work, tá? Em breve, nesse livro, vamos trabalhar o presente simples. Mas vamos circular o verbo, então. Ó, destacamos o verbo. Por que não pode ser him works? Porque antes do verbo, você usa he. Pronto. Quer mais um exemplo para você entender melhor? Olha lá. They live in Jabuti. Cadê o verbo? Viver, morar. Live, vamos destacar. Quem faz assim na prova, nunca erra. Faz, rabisca isso. Cadê o verbo? Circula. E aí a pergunta, você usa they ou você usa them? Claro que é they. Por quê? Porque antes do verbo, você usa a primeira coluna, gente. Está ali, ó, a primeira coluna. E para você entender melhor, observação, it refere-se a coisas ou animais no singular, mas também usado quando você não tem uma definição de sexo. Cuidado com esse caso que podemos cobrar na avaliação. It usado para singular objeto, singular animal. Mas se a gente está falando de duas palavras muito importantes, que não sabe o sexo, a gente usa it. Por exemplo, criança. Como que é criança em inglês? Child. Se eu pedir para você tirar child, qual pronome entra? He, a gente não sabe. Criança não sabemos o sexo, se é menino ou menina. She, também não dá. Não sabemos o sexo. Então, qual pronome que a gente entra? Em um caso específico, hein, gente? Entra o it. Não quer dizer que está chamando a criança de animal, ou está chamando a criança de objeto, não, pelo amor de Deus. É porque você está usando it, porque você não sabe a definição se child, criança, é menino ou menina. Tem outra palavra que aparece na tela, pode olhar lá, baby. Baby também não dá para saber, que é o bebê. Eu tenho uma criança, não sei o sexo. Eu tenho um bebê, não sabe o sexo, então você usa it. Só nesses casos que não definimos o sexo, gente, pelo amor de Deus. Essa é uma observação importante. E para a gente terminar esses pronomes e partir para a malhação mesmo, a prática, a segunda coluna, que já tinha antecipado. Essa coluna me, you, him, her, it, us, you e them, a gente usa depois do verbo ou depois da preposition. Muito bem, vamos para a frase. Exemplo. They like us. Cadê o verbo? Agora já está sabendo o que é verbo. Cadê o verbo? Like. E por que a gente colocou us e não we, já que são iguais na tradução? Por causa do verbo, gente. Não fala they like we, they like us. E a tradução, eles gostam da gente. Eles gostam da gente, de nós, we. Mas aqui o we não entra, porque depois do verbo. Mais um exemplo. Tom is with me. Esse bacana. Aí você vai procurando o verbo, você circula o is. Mas espera aí, tem algo mais próximo do pronome do que o verbo. E esse é algo chamado with. Por que a gente colocou me e não I? Porque eu vou circular para você agora em vermelho, chamado with. Gente, Tom is with me. With na gramática é o quê? É uma preposition. Tá ali, ó. With é uma preposição. Muito bem. With é uma preposition. Me é pronome, segunda coluna. Se eu colocar Tom is with I, estragou a regra. Lembra da regra? Depois do verbo, depois de uma preposição. Por isso, tem que ser a segunda coluna, porque depois da preposition. E a tradução de with é com. Ó, Tom is with me. Tom está comigo. With me. Comigo. Cuidado, hein? E falando de cuidado, vocês estão ligando? Aula dada e aula treinada, gente. Então, olha só a telinha, porque tem um exercício. Ah, não tenho a apostila, não tem problema. A gente vai deixando ali, corrigimos, e depois os slides vão estar na internet. Complete with the correct pronoun. Complete com o pronome correto. Olha como é fácil agora, depois da nossa aula, gente. Eu coloquei para vocês dois pronomes, como opção. O pronome que está they, que está em preto ali, they, e o pronome chamado them. Nesse local, você tem que escolher um dos dois. Antigamente, antes da aula, você talvez chutava. Hoje ninguém mais vai chutar. Hoje você vai acertar. Na mosca, quer ver? It's easy for, circulando for,
preposição, preposition, e eu falei para vocês, depois de uma preposição, entra a primeira coluna ou entra a segunda coluna? Isso quer dizer, entra they, a primeira coluna, depois da preposição, ou entra a segunda coluna, que é them? E obviamente que é them. Por isso a resposta está ali, gente. E a tradução? It's easy for them. É fácil para eles to find a job. Achar e encontrar um emprego. Fácil para eles encontrarem um emprego. Them. Professor, desculpe, não entendi porque não pode ser they. Esse primeiro TH é Y. A regra é clara. Me acompanha aqui que eu vou apontar. For é preposição. Depois da preposição vem a segunda coluna. A segunda, que a gente acabou de ver. Não pode ser they. They é a primeira coluna, gente. Them é a segunda coluna. Por isso que a gente escolheu them. E a tradução perfeita. É fácil para eles encontrarem e acharem um emprego. Está começando a entender? Então tem mais. Olha lá a segunda frase. John is going to London. O John está indo para Londres. Aí vem um espaço. Is going. Cadê o verbo da segunda frase? Está ali, ó. Is. Olha o mousezinho. Está ali, ó. Is. Está vendo? Esse é o verbo. O espaço está atrás, antes do verbo ou depois? Está antes. Então você vai colocar a primeira coluna, gente. A primeira, porque tem is depois. E me diz, dos dois pronomes, desses dois, he e him, qual que está na primeira coluna? He ou him? É claro que é he. Por isso você fala he is going. Antigamente, você que tem um pouquinho de noção do inglês, você falava he is e não sabia por quê. Ah, professor, é melhor, é mais bonito falar he is do que him is. Tanto o professor nem entra no ouvido, ó, realmente. Quem tem um pouquinho de base de inglês não entra him going, him is going, não dá. Mas você acertava. Por quê? Por causa da audição. O que a gente está fazendo hoje? Junto com essa tua boa audição, a gente está trazendo a prática e a certeza, que é a regra. Antes do verbo, a primeira coluna. Por isso, he is going there by plane. Ele está indo lá by plane de avião. Ok? Letra C. Antes do verbo, cadê o verbo, professor? Está aqui, ó. Are, verbo to be. Então, antes do verbo, você usa our ou você usa we? E claro, você usa a primeira coluna. Basta agora lembrar. Qual dos dois é a primeira coluna? Our ou we? E claro que você acertou, we. We are good friends of Dave. Nós somos bons amigos do Dave. We are good friends of Dave. Nós somos bons amigos do Dave. Atenção, eu vou liberar um minutinho para você tentar fazer com teu colega na sala. Então vamos lá, e já volto daqui um minutinho. Capricha, hein? Moleza, né?
Piece of cake. Moleza, moleza, gente. Vamos ver se você mandou bem. Eu tenho certeza que você mandou bem. Where are the other students? Where, aonde, estão os outros alunos? They didn't wait. Eles não esperaram por nós. Cadê a palavra certa, a palavra-chave? Está ali, gente. For. For é preposition, preposição. E o espaço vem depois da preposição. Então, gente, depois da preposição, a primeira ou a segunda coluna? É claro que é a segunda coluna. Agora eu pergunto, desses dois pronomes, qual que é a segunda coluna? We ou us? Você lembra que we é a primeira coluna, então não pode. Tem que ser us. E a tradução fica, they didn't wait for us. Eles não esperaram por nós. Professor, por que não pode ser for we? Porque lembra? Depois da preposição, a segunda coluna, gente. Outra frase. The inspector said. O inspetor disse. Are you calling? Pode sublinhar e destacar para mim calling, que é o verbo. Verbo chamar, ing chamando. O inspetor disse, você está me chamando de velho? Old man, velho. E aí, gente, depois do verbo, você usa I, primeira coluna, ou você usa me, segunda coluna? É claro, depois do verbo, segunda coluna. Por isso, me, tá ali, ó. O inspetor disse, are you calling me an old man? Você está me chamando de velho? Pronto, matamos essa primeira. Vamos seguir, gente. Segunda questão, hein? Complete as frases substituindo, essa é um pouco mais difícil, as palavras sublinhadas por subject ou object, que seja ou a primeira ou a segunda coluna, gente. Vamos lá. Pamela é menina, ela. Tira Pamela e coloca um dos pronomes. Antes do verbo, então ela. Escuta, gente, como que é ela em inglês? She, pronto. She does them on. Agora eu vou pedir para você tirar o computador, substituindo ele com um dos pronomes. Computador, objeto, está no singular. Qual o pronome que é o mesmo, tanto na primeira coluna, tanto quanto na segunda coluna? E ele, it, porque um computador só, matamos a primeira. She, no lugar de Pamela, porque é ela, does them on it on computer. Tá difícil? Então vamos treinar mais um pouco. Roger e ele, e homem, singular, ele. Como que é ele antes do verbo, no início da frase? E he, matamos o primeiro espaço. He takes, agora cuidado. Lisa é menina, ela. Como que é ela? Temos duas elas. Temos ela de she, primeira coluna, e temos ela de her, segunda coluna. Você sabe agora se colocar a primeira ou a segunda. Escuta, depois do verbo takes, e a primeira ou a segunda coluna? E a segunda coluna, gente. Está aqui o verbo takes. Então não pode colocar takes she. Tem que ser takes her. Matamos a segunda alternativa. Roger, ele, he, antes do verbo. Takes ela, Lisa, ela, depois do verbo her, out to dance. Ele leva ela para dançar every Saturday. Todo sábado, gente. Todo sábado. Tem mais. De olho na sua tela. Steve and I. Cuidado agora. Steve and I, ele e eu, nós. Help the children. As crianças. Steve and I, nós. Nós são duas. Temos we e temos us. E agora, gente? We ou us? Claro, antes do verbo, você coloca we. Nós, antes do verbo, a primeira coluna. Por isso, we, aí vem o verbo help, nós ajudamos as crianças. Quem? Não é ela. E elas. A gente estudou hoje que elas podem ser divididas entre duas partes. Elas de they ou elas de them. Você sabe agora. Depois do verbo, a segunda coluna. E qual das duas que é a segunda coluna? They ou them? Claro que é them. Olha lá e olha como ficou bonitinho. We help them all the time. Nós ajudamos eles o tempo todo. O tempo todo. Letra D. Susan and Janet. Quem? Traduz para mim. Susan e Janet. Quem? As duas meninas. Mas quem em português? Elas. Elas em inglês é dividido entre dois pronomes.
Elas pode ser they, não é singular, hein? They, elas, ou them. Só que antes do verbo, olha o verbo aqui, listen, de ouvir, escutar. Você usa they antes do verbo, ou them. Lembra? Primeira coluna? Por isso, gente, tem que ser they. They listen to music. Elas escutam música with, olha lá, Tom and me. Traduz em português. O que é Tom and me? Tom e eu. Quem? Nós. Tom e eu, nós. Como que é nós em inglês? Professor, são duas nós. Temos we e temos us. Agora já sabe qual dos dois. Por quê? Porque depois da preposition. Está ali, ó, with, preposição. Por isso tem que colocar a segunda coluna. E, gente, a segunda coluna não pode ser we, tem que ser us. Tradução? They listen to music with us. Eles escutam música com a gente. Nós com a gente. Tem mais uma para você fazer agora? Tempinho, 30 segundos. Jogou rápido, hein? Tá difícil? Não, teacher, porque a gente entendeu muito bem. E quem tiver dúvida, não esquece, entra em contato com a gente, agora ou depois, tá? Porque a gente responde também. Jim, o que é Jim? Ele, o menino. E ele, antes do verbo takes, he, matamos a primeira. He takes Spanish lessons. Ele tem aulas, lições de espanhol. With, preposição, vamos traduzir. Paul and Bob. Paul e Bob, quem? Não é nós. Paul e Bob, eles. E a gente sabe que eles é dividido entre duas palavras. Eles de they, T-H-E-Y, e eles de them, T-H-E-M. Qual das duas? Depois da preposição, segunda coluna, então gabaritou, obviamente. He takes Spanish lessons. Ele tem aulas de espanhol with them, com eles, com os dois. Matamos a primeira questão, gente. Joia? Não esquece, dúvida e, por favor, pode soltar para a gente, que a gente tira aqui. E para a gente fechar nossa aulinha hoje, nosso encontro, que foi tenso e gostoso demais, Class 2, aula 2, gente. O que a gente tem na aula 2, da página 17 to 19? Verb to be. Claro que você conhece, caso você não conhece ele muito bem, vai conhecer ele muito bem hoje. Vamos conhecer ele, então. Vamos ver o que vai rolar agora na aula 2. O estudo dessa aula, rapaziada, é o presente do verb to be. O presente só. É considerado, sem dúvida nenhuma, um dos verbos auxiliares mais importantes dessa língua inglesa. E ele é bem simples. Muita gente acha difícil, não é. Olha lá. Algumas pessoas acham que os verbos auxiliares só existem para dificultar ainda mais o inglês. Eu discordo completamente. Não é bem assim. Pelo contrário, gente. Se você conseguir entender a sua função na estrutura da frase, o resto vai ser piece of cake, moleza. Verá que eles, na verdade, ajudam a tornar o inglês uma das línguas, e uma das línguas porque foi político. Na verdade, é a língua mais fácil do mundo, gente. Tá? Então vamos ver o que está acontecendo com o verbo to be, que eu chamo ele the heart of the English language. O que é isso? O verbo to be, ele é o coração da língua inglesa. Sem coração, não há vida.
E se você não conhecer 100%, 100% o verbo to be, 100%, você não consegue tocar a língua inglesa. Por isso que a gente vai conhecer em pedaços, em etapa. A primeira etapa, o presente dele. Então vamos lá. O presente do verbo to be é dividido entre 3 conjugações, apenas, que você já ouviu falar e já conhece, sim senhor. Primeiro, o verbo to be, ele tem 2 traduções. Ele pode ser ou pode ser estar. Depende da frase. Eu estou aqui com vocês, eu sou o professor de vocês. Em português, tem 2 conjugações. Gente, em inglês é uma só, que tem 2 traduções. Vamos conhecer eles embaixo. Olha lá. Existe am, existe is e existe o are. Só tem esses 3 no presente. Então vamos conhecer eles muito bem. I am. Eu sou, depende, ou eu estou. Aquele exemplo. Eu estou aqui. I am here with you, com vocês. I am your teacher. Eu sou o professor de vocês. Depende da frase, se interpreta diferente. A segunda conjugação, you are, he is, she is, it is. Tem outros, lembra que são 8 pronomes. We are, you are e they are. Fechou. Então tá ali. E o Márcio, você vai acrescentar alguma coisa? O verbo to be no presente. We are, you are e they are, que é, obviamente, o plural. Repetindo, vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are and they are. Professor, que difícil essa pronúncia. Por isso que a gente está aqui e por isso que vocês vão repetir depois o teacher, hein? Atenção, escuta e repita. Vamos lá, gente. Já a gente se conhece agora, não tem mais essa coisa de vergonha. Solta a voz. Vamos lá. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Tá difícil? Claro que não. Tá fácil demais, gente. Vamos seguir agora a fase deles, que é a abreviação. A forma abreviada deles. Se você não sabe disso, o inglês ele é baseado muito em cima de abreviações, tanto negativas quanto interrogativas, e isso que a gente vai fazer agora. O am, ele pode ser abreviado com apóstrofe M. Mas que loucura, professor. Para quê? Não tem para quê. É coisa de americano, é coisa de inglês, pronto. Tem que saber. Que ao invés de falar I am, tem direito de usar I'm, apóstrofe M. Qual que é melhor usar? Não tem qual melhor. Saiba que na formalidade, numa redação, numa entrevista, é preferível usar I am. Dizem que I'm é informal. Mas hoje em dia, tanto faz, tá? Muito bem. Olha o segundo. O is. Ele pode ser abreviado com apóstrofe S. She is ou she's. E a terceira, are. Ó, apóstrofe RE. Ao invés de falar we are, nós somos, pode abreviar com apóstrofe RE e fica igual, gente. We are. Pronto. I am, I'm. She is, she's. E we are. Pronto. Então lembre-se, am, apóstrofe M, is, apóstrofe S, e o are, apóstrofe RE. Joia, gente? Muito simples. E para a gente treinar e quase fechar, supply. O que é supply? Adicionar, colocar, escrever. O verbo to be in the present tense. Só no presente. Só vale o presente dele. Vai ser muito fácil. Quer ver? Winter. O que é winter? Significa inverno. É singular. Para você pensar melhor, gente. Se você tirar winter, qual o pronome que entraria no lugar? É it. Você fala it am, você fala it is, ou você fala it are. It is. Então matamos a primeira. Winter, inverno, is very cold in our town. Inverno é muito frio na nossa cidade. Mas depende, na Bahia, não tanto, ou acho quase nada. Segunda frase. My office. Tem que saber o que é office.
O que é office? Escritório. Se eu tirar escritório, qual pronome que entraria? Sempre assim, para você entender melhor e gabaritar. Entraria no lugar do office. I, you, he, she, it, ou we, you, they. It, e escritório, it. Você fala it am, você fala it is, ou você fala it are. Claro que é is. Matamos a segunda frase. My office, meu escritório, is on Black Street. Number 3, terceira frase. Her face. Do que está falando? O rosto dela, a face dela, her face, o rosto dela. Então, é um rosto, é singular. Então, it. De novo, gente. It am, it is ou it are, gente. Então, is. Por isso, entra her face is not dirty. O rosto dela não está sujo. Dirty, sujo. Então, pronto, entraram todas is, mas não quer dizer que sempre is. Vamos ver a próxima tela para a gente ver. Opa, matamos. Ó. The children. Qual é a tradução do children? Crianças. Cuidado, não é criança, é crianças. The children, crianças. Qual pronome entraria? É I, you, he, she, it, we, they. E claro que é they. Muito bem. The children, they, am, they, is ou they are? E claro, they are. Então, the children are in the garage. As crianças estão na garagem. Number 5. Where, essa tá fácil. Com I, você usa o quê? I am. Na interrogativa, olha para mim agora, joga a tela para mim, por gentileza. Ó, I, então fica am, I, interrogativa. I am, I. Pra gente fechar, rapaziada, então, the child é uma criança. Então, it, lembra? Is, matamos. The child, a criança, is in the garden, está no jardim. E a number 7, Mr. Black, o senhor Black, and I, e eu, quem? Nós. Cuidado, gente, essa é pegadinha. De repente você vai colocar am, porque está vendo I, mas aqui você não tem só I. Traduz a frase. Mr. Black and I. Mr. Black e eu, quem? Não é eu, nós. E nós em inglês é we. Com we você fala we am, você fala we is, ou você fala we are. Claro que we are very good friends. Nós somos grandes e grandes amigos. Joia, rapaziada? Beleza? E aí vem tarefa para casa, para a gente fechar e despedir com essa belíssima aula e a participação de vocês. Tem um jogo fantástico que trabalha 4 skills, 4 habilidades. Usa o raciocínio, não o decoreba. Você tem que saber escrever, tem que saber qual palavra, descobrir ela, e tem que saber a pronúncia e a tradução dela, gente. Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Olha lá. Tem uma palavra chamada Celso. O que tem que fazer nesse exercício para a próxima aula que a gente vai corrigir? Celso significa o quê? Você tem que olhar as letras e tentar montar uma palavra em inglês. Se você olhar, vai sair uma palavra, que já está vendo a tela, se chama close. Tem que saber escrever, pronunciar e traduzir. Close significa fechar. E isso tem que fazer, gente. Se chama unscramble. Essas são as palavras para a próxima aula, gente. Que palavra que sai no sub, no café, no papi e essa última, not, W. Você tem que achar uma palavra em inglês, escrever e depois traduzir para a gente. Semana que vem, a gente vai fazer esse exercício e traduzir para vocês. Não esquece, baixar na internet a nossa aulinha. Eu e a Márcia aqui, super, olha, eu posso falar por Márcia, olha, profundamente. À noite a gente ganhou, né? Isso. Ganhamos a noite, gente. Um grande Sério. abraço para todos vocês lá, big hug, em especial lá para Dona Tereza de Cacoal, que participou da aula e pronunciou tudo certinho, e a todos vocês, hein? A big hug. Kisses and kisses, my Kisses dearest and students. kisses. Warriors, hein? Congratulations. Guerreiros. Congratulations, Warriors. Márcia. Give me 5. Yeah, that's it. Bye-bye, guys. Bye-bye. See you.